sentar, queridos? Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, eu amo muito meu povo, então vamos fazer valer a pena, irmãos. Me ajude aí, certo? Eu não vou fazer isso mais na vida. É a última vez que eu saio do livro. Cito o texto de Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Glória a Deus. O tema que vocês escolheram é um tema bastante sugestivo, atraídos pela cruz. E essa afirmação de Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, é uma afirmação que me chama muita atenção. Porque ele poderia ter dito o contrário. Eu me orgulho do Evangelho. Mas ele faz questão de afirmar por meio de uma negação contrária. Ao invés de dizer eu me orgulho do Evangelho, ele disse eu não me envergonho dele. Aos Gálatas ele falou, olha, longe de mim esteja me gloriar de qualquer coisa, a não ser na cruz. Uma hora ele diz aos Gálatas, na cruz eu sinto alegria, na cruz eu me glorio. Mas aos Romanos ele é obrigado a dizer, eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Por que é que Paulo usa essa analogia? Por que é que Paulo usa esse termo? Ao invés de afirmar que se orgulha, ele afirma que não se envergonha. Porque era uma tentação muito grande nos dias de Paulo se envergonhar da cruz. Era uma tentação muito grande nos dias em que o Evangelho começou a ser pregado, desconsiderar o valor da cruz. E essa tentação não era só dos romanos. Paulo, escrevendo a Timóteo, falou, eu não quero que você se envergonhe de mim e nem do Evangelho de Cristo. Deus não deu a você, Timóteo, um espírito de timidez, mas de poder, de moderação. E eu quero que você tenha coragem de aceitar essa mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela sempre foi subversiva. Ela sempre envergonhou aqueles que pregavam ela. A mensagem do Evangelho, quando pregada de forma fiel, ela não é popular, ela não é aplaudida, ela não é admirada. E eu preciso ser muito sincero com vocês. Estou diante de um pastor que eu respeito muito, um pastor pelo qual tenho admiração, mas eu preciso ser muito honesto em dizer que nós estamos num tempo em que a pregação do Evangelho da cruz e a atração pela cruz está cada vez mais rara, de modo que é muito difícil em nossos dias ouvir ao menos uma exposição fiel acerca da cruz. É possível falar da cruz sem pregar o Evangelho. É possível falar da cruz de forma triunfalista. É possível falar da cruz sem falar de pecado. É possível falar da cruz sem, de forma alguma, ofender os pecadores. Mas Paulo é obrigado a dizer, eu não me envergonho desse Evangelho. Os meus compatriotas se envergonham. Os pregadores ao meu redor se envergonham. Até os meus discípulos, como Timóteo, se envergonharam em algum momento. Eu, apóstolo Paulo, com toda a minha intelectualidade, estou tentado a me sentir envergonhado. Mas eu reafirmo, não me envergonho. Não me envergonho. Vocês estão comigo? Amém? Quando Paulo pregou aos atenienses, ele chega na cidade de Atenas, existiam inúmeras pessoas extremamente instruídas em filosofias, em todo tipo de sabedoria humana, mas quando ele chega naquele lugar, pensam que ele é mais um filósofo. Reúne os sábios e ele vai até o Areópago para pregar. E quando ele lá chega, alguém diz, o que diz esse paroleiro? O que diz esse tagarela? À medida que ele expõe o Evangelho, diz, ele está falando sobre deuses estranhos. Na terra do conhecimento, no solo de Sócrates, ele está falando sobre o carpinteiro, um homem que nasceu em Nazaré, um homem simples, mas que nas palavras de Paulo era o salvador da humanidade. Ele foi considerado por eles apenas um tagarela. Quando Paulo está diante de Festo, se defendendo, Festo é obrigado a interromper o apóstolo Paulo, dizendo, Paulo, a impressão que eu tenho
é que as muitas letras estão deixando você louco. E Paulo diz, olha, na verdade, se você quiser se fazer sábio diante da cruz, o segredo é abrir mão da tua sabedoria para se fazer louco, porque essa loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que os judeus estavam buscando sinais, os gregos estavam buscando sabedoria, mas ele foi na contramão de tudo isso, dizendo: eu estou pregando Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que creem, salvação no Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, desde a história e todas as correntes de pensamento, elas foram contrárias à cruz. Por isso que Paulo fala: não me envergonho, porque no Alcorão, o livro dos islâmicos, eles consideram que é impossível um profeta de Deus chegar a um fim tão trágico como a cruz. Eles achavam muito humilhante. E no Alcorão, alguns comentaristas colocam que eles escrevem o seguinte: é impossível que um filho de Alá tenha se submetido a uma morte tão humilhante como a morte de cruz. Eles não aceitam. Eles entendem Jesus como o mestre da moral, eles entendem Jesus como um grande sábio, mas quando fala da cruz, eles se envergonham. O Mahatma Gandhi, o mestre do hinduísmo, ele não rejeita o valor histórico da cruz, mas ele nega que Jesus tenha sido um grande mestre pelo fato de ter morrido uma morte tão humilhante. Mas não são só eles. Os filósofos, no decorrer da história, falaram coisas horripilantes acerca da cruz. O Nietzsche, aquele grande agnóstico, aquele homem que falou aquela frase famosa: Deus está morto, ele dizia que o bem era a vontade de obter poder. E se o Evangelho fala que eu sou forte quando eu estou fraco, o Evangelho é antinatural, o Evangelho é antievolutivo, e o Evangelho não ajuda os seres humanos em nada. Cito aqui palavras do Nietzsche: o cristianismo foi até o presente momento da história a maior desgraça da humanidade. O cristianismo acha-se também em contradição com toda a boa constituição intelectual. O Freud, o pai da psicanálise, ele dizia que os homens precisavam ter um pai, aquela figura do pai como um herói. E ele diz que pelo fato de quando nós crescermos, a gente se decepcionar com aquela imagem do pai, herói, a gente projeta um pai no céu, de forma que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, ela tem tudo a ver com essa carência que os seres humanos têm de ter um pai. O Karl Marx, o pai do socialismo, ele dizia que a religião é o ópio do povo. Então veja, a filosofia diz que a cruz é um atraso, a psicologia diz que a cruz e o Evangelho é fruto da necessidade humana, o socialismo diz que a religião e o Evangelho cegam os seres humanos. Os atenienses chamaram Paulo de tagarela, Festo chamou Paulo de um homem que estava ficando louco. Mas o texto que eu lhe diz, essa palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Eu sinto graça de Deus para pregar aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós estamos num tempo em que a gente está deixando a cruz de lado. Nós estamos nos atraindo pelas facilidades de um evangelho que é distorcido. A gente fala de prosperidade, as pessoas se atraem. A gente fala de bênção, as pessoas vêm. A gente fala e chama quem é que quer ser abençoado. Chove gente aqui na frente. Hoje eu quero fazer um convite contrário, e é o mesmo convite de Jesus, a olhar para a cruz, a ser atraído por ela, a carregar nas suas costas e seguir o exemplo do Senhor. Glória a Deus. A cruz é uma cura. Paulo falou que ele não queria se gloriar em outra coisa, e que se ele se gloriasse na carne, ele iria aniquilar o escândalo da cruz. Irmão, guarde isso: a cruz é escandalosa. Se a cruz ela está rendendo palmas, não é o evangelho que está sendo pregado. Se a cruz que pregamos está rendendo elogios, não é o evangelho da cruz que nós estamos pregando. A cruz ela é escandalosa. E eu quero enumerar aqui pelo menos 9 razões pelas quais nós consideramos, e a Bíblia considera, e a humanidade considera a cruz escandalosa. Primeiro, porque a cruz fala de Jesus, e a vida de Jesus é o oposto do sucesso humano. A gente está no tempo, irmão, vocês vão ficar chateados comigo, mas a gente está no tempo em que os nossos conceitos de sucesso
eles estão muito parecidos com os conceitos mundanos, e a gente está esquecendo que o Evangelho é um reino de cabeça para baixo. A gente está considerando sucesso, e é com muito amor, assim, eu amo adolescentes, eu estou falando com vocês, mas a gente considera sucesso se formar, e não tem problema. Eu me formei, eu estive aqui poucos dias atrás dando uma palestra aqui para os irmãos de negócios. A gente considera um grande exemplo de sucesso ter uma pós-graduação. Estou terminando, glória a Deus, vou fazer ainda outra. A gente considera um grande exemplo de sucesso fazer um intercâmbio, viajar, comprar uma casa, comprar um carro, e tudo isso é maravilhoso, nós trabalhamos para isso. Só que nós estamos, sem perceber, deturpando o Evangelho para que o Evangelho se torne um meio de facilidades para nós. Quando Jesus fez os convites para os seus discípulos o seguinte, ele não falou de nada disso. Você quer ser meu discípulo? Se você não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, filhos, sua esposa, seu marido, até sua vida, você não é meu discípulo. Você quer ser meu discípulo, mas se você não quiser carregar uma cruz, não é meu discípulo. O Evangelho é escandaloso, porque eu não estou falando do homem mais rico da história, porque eu não estou falando do homem que teve as maiores posses, eu não estou falando do homem que teve maior sucesso. Eu estou falando de um carpinteiro. Eu estou falando de um que nasceu em um lugar que não tinha lugar na hospedaria, e por isso ele nasceu numa estrebaria. Eu estou falando de um que quando nasceu teve que fugir da sua terra, porque o rei daquele tempo queria matá-lo. Eu estou falando de um que ele não teve sucesso humano. Ele era sem parecer e sem formosura. Os homens olhavam para ele e viravam o rosto. Eu estou falando de um que, humanamente falando, alguns pensam que foi um fracasso. Mas ele. Aleluia! Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele disse: saiba agora toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês humilharam, Deus fez Senhor e Cristo. Paulo tornou-se motivo de piada entre os coríntios, entre os atenienses, entre Festo, entre os romanos, entre tantos outros, porque Jesus não era um filósofo, Jesus não era um sociólogo, Jesus não era um coach, Jesus não era nada disso. Jesus era apenas um ser que esvaziou-se de sua glória. Aleluia! Mas Paulo, ele afirmava veementemente: esse que vocês crucificaram, Deus fez Senhor. Esse homem, o carpinteiro da Galileia, que morreu aos 33 anos, dividiu a história entre antes e depois. Eu cito aqui, irmão, não se escandalize, eu vou citar uma frase aqui de C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples. Eu estou tentando impedir que alguém repita a tolice dita por muitos a respeito de Jesus. Eu estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas eu não aceito a afirmação de que Ele é Deus. Isso não é algo que a gente poderia dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, do grau que diz que é apenas um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça então a sua escolha: ou esse homem é quem ele é, o Filho de Deus, ou ele não passa de um louco ou uma coisa pior. Você pode querer calá-lo como um louco, você pode cuspir na cara dele, você pode matá-lo como a um demônio, ou pode se prostrar aos seus pés dele e dizer: ele é o Senhor da humanidade, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o antes e depois, ele é o primeiro e o último, ele é a raiz de Davi, ele é tudo aquilo que ele disse que é. Eu não sei vocês, mas Jesus não nos deixa aqui numa opção: ou ele é louco, ou ele é tudo aquilo que ele disse que é. E eu acredito que ele é tudo isso e mais. Eu te convido a adorar Jesus pela própria vida. Eu te convido a adorar Jesus pela ressurreição de vida. Eu te convido a adorar Jesus de raiz de céu. Porque ele é Deus conosco. A cruz escandalosa, só tem morrer. Morrer simples, mas ressuscitou e dividiu a história. Quem pode adorar Jesus? Quem pode adorar Jesus? Porque ela calou todos os sábios. Eu tenho um amigo, pastor Elias, é a minha grande referência na pregação, pastor Josafá Rosena. Pastor Josafá, ele começou a estudar filosofia, e um dia ele foi para o templo, e ele ouviu, irmãos, esses três teóricos que eu citei: Freud, Nietzsche e o Marx, e outros tantos,
Voltaire, tantos outros. E ele, como pregador do Evangelho, ao ver a fé ser tão atacada, ele ficou extremamente perturbado. E um dia ele entrou no templo, orando a Deus. E ele contou para mim que um dia teve uma visão no templo. Eu não sei se vocês creem nessas coisas. Ele viu o óculos. E quando ele viu o óculos, ele lembrou do Freud. Ele viu o bigode. E quando viu o bigode, ele lembrou do Nietzsche. Ele viu a barba. E quando viu a barba, ele lembrou do Marx. E ele viu isso em cima do altar. Mas numa ponta tinha uma cruz. E na outra ponta tinha outra cruz. E ele viu aquela visão. Um óculos, um bigode e uma barba. De um lado uma cruz, de um lado outra cruz. E o Senhor falou com ele: a cruz calou todos eles. A cruz calou todos eles. Onde está a sabedoria do sábio? Onde está a inteligência dos inteligentes? Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Eu te convido a adorar ao Senhor. Jesus é maior. Jesus é maior que o socialismo. Jesus é maior que a psicologia. Jesus é maior do que a filosofia. A cruz calou todos eles e colocou todos eles de joelhos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós fomos atraídos pela cruz. Por que a cruz é escandalosa? Segundo lugar, porque a cruz é um exemplo. A morte da cruz era a mais humilhante de todas, irmão. Eu estava lendo esse texto, meu coração ardendo tanto e pensando. A cruz era reservada para rebeldes, ladrões. E não era para ladrões e rebeldes comuns. Era só se fosse escravo, estrangeiro, ou pessoa sem posição legal ou social. Cícero, um historiador, diz que a cruz é um castigo tão cruel e repugnante que, se você amarrasse um cidadão romano, era um crime. Chicoteá-lo era uma abominação. Mas a cruz, nas palavras de Cícero, era tão ofensiva que deveria até ser retirada do nome dos dicionários romanos. Era a morte mais humilhante. Era a morte mais pesada. Era a morte mais terrível. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou: se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês têm que fazer como eu. Tomar a cruz e me seguir. Como eu desejo que o Espírito Santo hoje faça alguns olhos aqui brilharem, enxergarem a beleza dessa cruz. Que, como diz aquele louvor binário, essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nela Jesus me salvou. Eu estava ouvindo essa semana a Ariadna, ela foi no podcast do Dizoscope. Eu não me estranho não citar as coisas, é meu jeito mesmo, mas vamos lá. A Ariadna, ela foi no podcast do Dizoscope e ela trabalha na Igreja Perseguida, Jocum. E o entrevistador perguntou para ela: fala alguma lição que você teve com a Igreja Perseguida. Ela falou sobre um homem que, pregando o Evangelho na Ásia, não faz muitos dias, ele ficou preso por 26 anos por causa do Evangelho. E uma última vez em que ele foi reafirmando a sua fé, o último castigo que deram, pastor, foi colocar ele numa vala de 1 metro por 1 metro. 1 metro de altura por 1 metro de largura. E numa posição como essa, ele não poderia ficar em pé. Obrigaram aquele rapaz a se ajoelhar. E durante 6 meses ele ficou ajoelhado. E ele ia, à medida que ele ficava preso naquele lugar, o relato missionário diz que ele ia fazendo as suas necessidades e só tirava as necessidades dele quando o negócio ficava insustentável, quando já estava cobrindo o seu corpo. E cada vez que vinham, diziam: você tem a oportunidade de sair daí. Quando ele completou 20 anos preso, chamaram o filho dele de 6 anos para vê-lo na prisão. E a ideia dos algozes era de o filho dele voltar na igreja e contar para todo mundo: olha, não vale a pena servir Jesus. Desistam desse negócio de evangelho. Desistam desse negócio de pregação da palavra. Não está levando ninguém a nada. O menino ele tinha 6 anos quando foi preso. Quando o menino tem 26 anos, ele se apresenta diante do pai. E depois de 6 meses, soltam ele daquela vala para andar. O relato missionário diz que ele desaprendeu a andar. Tamanha foi a dor e a afetação que teve nas pernas. Ele não sabia mais andar.
Ele vai se arrastando, e à medida que vai se arrastando, o filho dele fala: desista, negue a fé. A princípio ele não reconheceu que era seu filho, afinal fazia 20 anos. Quando o menino se apresenta e diz: eu sou seu filho, ele diz: eu quero que você leve uma mensagem para quem te enviou, para a igreja que te enviou. A mensagem é a seguinte: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Hoje eu não quero te convidar a realizar só sonhos dessa terra, realize eles. Mas eu quero te convidar a sofrer pelo Evangelho, a carregar essa cruz, a me segurar a fé, para que eu aprenda a dizer: eu não me envergonho, eu não me envergonho. Se você não nos traz, levante sua mão e receba a graça. Pais, eu vou dizer uma coisa para vocês com muito carinho. Eu ainda não sou pai, mas tem uma coisa para aprender. Eu nasci na igreja. A gente está num tempo, pastor Elias, que a gente se orgulha de muita coisa e não tem problema de se orgulhar dessas coisas, como eu já coloquei várias vezes. Mas alguns de nós, mais velhos, a gente tem ciúmes de um adolescente como esse que se lança no Evangelho. Deixa eu falar uma coisa: existem muitos modos de você perder o teu filho. Existem muitos modos de você perder a tua filha. Alguns estão perdendo para o funk. Alguns estão perdendo para a bebida. Alguns estão perdendo para o crime. Eu cresci na igreja, eu não estou me gloriando disso. Mas eu lembro que quando eu fiz 16 anos, eu me lancei no Evangelho. Eu tive uma experiência com Deus. E eu comecei a liderar jovens. Eu não tinha adolescente na igreja. Que privilégio maravilhoso vocês têm. Eu fui com 10 anos com jovens. E com 16 comecei a liderar. Irmão, a peleja foi grande. E quando eu comecei a liderar com 16 anos, a minha rotina ela mudou muito. Eu trabalhava, estudava e eu tinha que liderar os jovens. Então, os fins de semana eu comecei a chegar tarde em casa, dadas as demandas de aconselhamento. Eu creio que Deus ali já estava me preparando. Aí minha mãe muitas vezes ela ficou nervosa e disse: eu não te vejo mais, meu filho, você só vive negócio de igreja. E assim, hoje eu vejo, glória a Deus, que minha mãe entendeu. Hoje minha mãe congrega comigo. Quer dizer uma coisa? Se você for perder teu filho, meu irmão, se você for perder tua filha, minha irmã, pede para Deus que é melhor. Pede para Jesus que é melhor. Faça como Ana: Senhor, por esse menino orava eu, ele está aqui, ele é teu, ele é teu. Deus, essa noite está levantando alguns aqui que vão carregar a cruz. Que pode levantar alguém que quer receber isso. Deus vai levantar aqui missionários. Deus está levantando nações. A palavra, e alguém vai olhar e vai dizer: que loucura é essa? É porque eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Eu vim até aí pela cruz, eu abracei a cruz e por ela eu vou até aqui. Se você não sabe, receba a graça hoje, em nome de Jesus. Por um momento, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Eu já estou crucificado com Cristo e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a realidade do Evangelho. Porque a cruz é escandalosa. Porque a cruz não massageia o nosso ego. Não para de pensar que a cruz foi motivada pela injustiça dos judeus, pela omissão dos romanos, pela venda barata de Judas. Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Pedro olhou para Jesus e falou: tem piedade de ti, ele falou: para trás de mim, Satanás. Eu vim para isso, eu vim para a cruz. A única motivação que Jesus teve para a cruz foi o nosso pecado. Jesus não te esperou ser amável para te amar. Jesus não esperou você merecer para te querer. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo era um blasfemo, Paulo era um perseguidor, Paulo arrastava os cristãos, mas ele compreendeu que Deus provou o seu amor, não esperando ele se converter, não esperando ele aceitar, não, ele já amou primeiro, ele já amou primeiro. A única razão da cruz, e a gente romantiza muito isso, irmão. Para de pensar, a gente tem um conceito, a gente tenta transformar Jesus em um monte de coisa que não tem nada a ver, irmão.
E no estranho, eu nervosismo com essas coisas, mas eu estou por aqui, desse negócio de um Jesus hippie, um Jesus revolucionário. Tem gente que pensa que se Jesus viesse, ia ser igual aquele povo da Paulista lá. Nada a ver, irmão. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estava morto em delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos pecadores. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Então, disso, de sorte que longe da cruz nos elogiar, a cruz acaba com a minha justiça própria. Eu só posso me aproximar da cruz de cabeça baixa, com espírito de contrição, e ali eu permaneço até que o Senhor Jesus me conceda ao coração a sua palavra de perdão e aceitação. E nós, presos por esse amor, transbordamos de ação de graças e saímos para o mundo a fim de viver a nossa vida para Ele. A cruz não me elogia, a cruz não mostra que eu sou bom, a cruz não fala que eu tenho nada, a cruz não diz parabéns, você é o cara. A cruz diz: se não fosse a graça, se não fosse a graça. Vamos avançando. Eu não vou demorar muito, a hora está indo. Vocês estão comigo ainda, irmão? Amém? Estraga o jeito não, vamos, pastor, você é ensinador também, então vocês vão aqui. Vamos lá. A cruz é escandalosa porque ela deveria ser um símbolo de derrota, mas para nós se torna um símbolo de vitória. No decorrer da história tentaram traçar símbolos para a religião cristã. E aí a princípio viram que outros segmentos de pensamento tinham seus símbolos. O budismo tem a flor de lótus, o islamismo tem a meia-lua, o judaísmo tem a estrela de Davi. Alguns pensamentos modernos têm seus símbolos. O marxismo tem a foice e o martelo, o nazismo tem a suástica. E quando a fé cristã começou, os primeiros cristãos nas cavernas começaram a desenhar qual poderia ser o símbolo da nossa vitória, o que poderia demonstrar a nossa fé. Alguns desenharam a coroa de ouro dos atletas nas cavernas, mas ainda não demonstrava tudo que eles queriam demonstrar. Alguns colocaram o cordeiro como mostrando o que Abraão fez em Gênesis 22, imolando o cordeiro no lugar de Isaac. Alguns colocaram outros símbolos, pensaram na pomba, pensaram nos peixes. Mas alguém olhou e falou: isso ainda não representa a nossa vitória. Não representa. Até que um dia alguém teve a audácia e a coragem de dizer: o que representa a nossa vitória é totalmente contrário ao que o mundo pensa. O mundo pensa que fomos derrotados. O mundo pensa que a cruz representa o nosso fim. O mundo pensou que pela cruz iria acabar com essa fé. Mas olha nós aqui até hoje. A palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós ela é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Hoje convido a glorificar pela cruz hoje. Agradecer pela cruz hoje. Só cruz. Só cruz. Não vou me demorar, mas que lugar, porque a cruz é escandalosa, porque a cruz fica de pé sozinha, ela não precisa dos enfeites que a gente tenta colocar nela. Oi, irmão, eu estou por aqui com algumas coisas. Tentar enfeitar a cruz com atos proféticos, tentar enfeitar a cruz com pontos de contato, tentar enfeitar a cruz com judaísmo, tentar enfeitar a cruz com teologia da prosperidade, com adições desnecessárias. A cruz fica de pé sozinha. A cruz fica de pé sozinha. Eu quero te convidar hoje, eu vou fazer algo ousado aqui. Eu quero te convidar hoje a não adorar pelo carro que tu tem, pela casa que tu tem, pelo emprego que você tem, porque talvez tudo isso é maravilhoso, mas nada se compara à cruz. Eu te convido a pelo momento adorar o Senhor pela cruz, agradecer o Senhor pela cruz, a exaltar porque a cruz está vazia.
vazia, a glorificar porque a cruz representa a nossa vitória, a glorificar porque a cruz é o símbolo da vitória da igreja cristã, a glorificar porque a cruz dividiu a história entre antes e depois, a glorificar porque a cruz feriu a caveira cabeluda, a glorificar porque a cruz é o símbolo da vitória da igreja. Eu te convido pela casa, pelas coisas, mas só a cruz, só a cruz. Quem pode adorar? Ah, irmão, que deve você sentir sobre que eu sinto quando eu falo essas palavras. Essa cruz é fantástica, essa cruz é gloriosa, ela é a vitória da igreja. Quem pode adorar o Senhor? Eu digo o último motivo pelo qual a cruz é escandalosa. A cruz é escandalosa por uma razão mais forte do que todas as outras. A cruz é escandalosa porque Jesus não está mais lá. Não está mais lá. Santo é o teu nome, Senhor. A cruz é escandalosa por uma razão simples. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Eu ouvi um bispo que eu admiro muito, além do nosso, que é uma bênção, mas tem um bispo que ele é do Pernambuco, se eu não me engano, o bispo Alexandre Ximenes. O bispo Alexandre Ximenes, ele tinha um professor de teologia que toda vez que ele ia dar uma aula sobre a cruz, sobre o apóstolo Paulo, ele fazia uma pergunta: tem alguém aqui que se chama Nero? Ele tinha o prazer de perguntar, porque dificilmente tem alguém que se chama Nero. Dificilmente. E aqui eu vou colocar cuidado, quem diz é o cara, tá, irmão? Se tiver um Nero aqui, vai me perdoar. Vou tomar até cuidado agora. Mas ele diz que Deus fez justiça na história. Nero fez caminhos enormes com cruzes, queimando os cristãos. Nero iluminava o jardim do palácio com cruzes e com corpos de cristãos. Ele ia repondo. Se diz que houve épocas em que faltou madeira para crucificar tanto crente. Mas Deus fez justiça na história. Hoje, irmão, se você procurar em algum lugar o túmulo de Nero, você acha. Se você for procurar, Nietzsche está morto, Freud só está nos livros, Karl Marx está só nos livros e no manifesto do partido. Todos eles você encontra. Buda morreu de uma disenteria. Mas vai em Jerusalém. Quando você entra, só está escrito: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. É natural ser religioso, mas é sobrenatural ser cristão. É natural acreditar que eu vou morrer e reencarnar várias vezes até chegar no nirvana e virar perfeito. É natural acreditar que existem santos intercessores e que eu devo pagar promessa para tirar alguém do purgatório. É natural acreditar que se eu adorar um rato ele faz alguma coisa, que se eu adorar uma imagem ela faz alguma coisa. Mas é sobrenatural saber que o meu Deus vive, saber que ele habita dentro de mim, saber que ele está aqui nesse lugar, saber que ele desceu do céu, ele se esvaziou da sua glória, mas ele tem um nome acima de todos os nomes. Seja caído pela cruz hoje, seja ligado pela cruz hoje. A cruz está vazia por um amigo como esse que ele ressuscitou. Ele se apresentou com famílias provas. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto muito do texto de Apocalipse primeiro. Vocês talvez já ouviram isso, mas eu vou falar. João teve uma visão de como é Jesus. Tinha um desenhista adolescente lá na igreja que ele fazia caricaturas maravilhosas. Eu peguei e falei: eu vou te dar um desafio, tu vai desenhar essa caricatura que eu vou falar aqui. Apocalipse primeiro. João viu, e quando viu, caiu aos seus pés como morto. Mas ele colocou a mão direita sobre João e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Aí quando João olha, ele não vê aquela
representada naquele filme A Paixão de Cristo, mas que é muito mal representada nos quadros de quem tenta colocar. E como eu amo aquela letra, ao ver as gravuras, os quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, o meu ser não aceita que está na terra. O meu Jesus já não tem os cabelos ensanguentados, ele tem o cabelo branco como a lã branca. Ele já não tem mais os olhos inchados de tanto apanhar e ter colocado uma coroa de espinhos logo acima. Ele tem olhos que são como chamas de fogo que percorrem toda a terra. Ele já não tem mais os pés ensanguentados e furados no Calvário. O pé dele brilha como latão reluzente, refinado no fogo. A voz dele já não está mais embargada, dizendo ele lá mais sabatano, não. Quando ele fala, o som da voz dele é como de muitas águas. Da boca dele já não sai mais palavras de lamento, como quem diz: perdoa, não sabem o que fazem. Quando ele fala, da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes. Jesus, eu verei como ele é, eu encontrarei ele em breve. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele vai descer para buscar a igreja, e no manto sobre a coxa dele está escrito que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Reis. Ele venceu, ele tem a maior chave de fé da morte. Ele está vivo. Glória a Deus. Enquanto agora Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ao nome dele se dobra todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confessa que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Fique de pé, por favor. Aleluia. Onde está o sábio? Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Os judeus estavam procurando sinais, os gregos estavam buscando sabedoria. Mas nós somos o povo da contramão. Nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ah, que texto maravilhoso. Ah, como isso mexe comigo. A coisa é escandalosa porque quem está lá não é só um revolucionário, não é só um filósofo. Quem ressuscitou não é só alguém que fala coisas bonitas. O Agostinho disse algo, e eu vou terminar e fazer o último ato com vocês. Eu li coisas maravilhosas em Aristóteles e Platão, mas nenhum deles disse: vinde a mim quem está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. De modo que eu posso dizer muitas coisas acerca de Jesus, mas eu não posso apenas chamá-lo de grande, porque Alexandre é grande, Aristóteles é grande, os presidentes são grandes, o Donald Trump é grande, o Biden é grande. E Jesus não é só grande, Jesus é único. O único Deus que habitou entre nós, o único que esvaziou-se de sua glória e tomou forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente. O único que prometeu que vai voltar para buscar a igreja, o único que disse as coisas que ele disse, o único que fez as coisas que ele fez, o único, Jesus é o maior. Jesus é o maior. Aleluia. Eu vou fazer 2 convites. Um convite como esse primeiro que eu quero fazer é meio difícil, porque eu ando um pouco traumatizado. Às vezes a gente chama as pessoas para coisas assim, são poucos que vêm. No lugar que você está, se você quer hoje fazer um impacto com o Senhor, de dizer: eu quero levar a mensagem da cruz. Pastor, eu não sou um pregador.